primeira sobrevivente do avião que caiu em Rancharia. Consta na história de Rancharia que no dia 18 de maio de 1951, uma sexta-feira, às 19 horas e 10 minutos, um DC-3, um dos aviões mais modernos da época, caiu em Rancharia, matando todos os passageiros e tripulantes que estavam a bordo. O avião pertencia à VASP e, apesar da notícia ter tido grande repercussão, atualmente são raras as pessoas que lembram daquele fato, pois afinal já se passaram 64 anos. Através deste documentário, vamos resgatar esta importante parte da história de Rancharia, onde reunimos documentos, depoimentos, fotos da época e imagens atuais do local, bem como informações capazes de melhor elucidar aquele evento tão dramático. Pretendemos, com isso, agregar conhecimento popular e enriquecer a memória histórica do município de Rancharia. 1951. Há menos de um ano, o Brasil cedia a Copa do Mundo, onde veio perder a final para o Uruguai em pleno Maracanã. Getúlio Vargas volta ao poder através das eleições democráticas. Ano da primeira Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Contou com 1.800 obras representadas por 23 países, colocando o Brasil no circuito internacional dos grandes eventos de arte. Na Segunda Guerra Mundial, o C-47 foi utilizado pelos Estados Unidos tanto no transporte de tropas como no transporte de paraquedistas e transporte de cargas, tornando-se um dos principais fatores da vitória aliada. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi transformado na versão civil e passou a se chamar Douglas DC-3, onde foi vendido para vários países. Em 1946, a VASP comprou 28 DC-3. O DC-3 foi um desbravador do céu brasileiro. Possibilitou a expansão das rotas aéreas pelo Brasil afora. Deram grande contribuição para a ponte aérea. Esse é o DC-3 PP SPL da VASP, que decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 16 horas e 38 minutos, com destino a Presidente Prudente, com escala em Santa Cruz do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, desembarcou apenas um passageiro. De Santa Cruz do Rio Pardo para Presidente Prudente, ao passar por Rancharia, o DC-3 sofreu um grave acidente, matando todos a bordo. No dia seguinte, o jornal Folha da Manhã relatava que caiu a 8 quilômetros de Rancharia um avião de passageiros e que pereceram 7 ocupantes do aparelho. E em nota, a VASP dizia que isso ocorreu por motivos ainda não esclarecidos, mas que se prendem a condições atmosféricas desfavoráveis. Jornal Estado de São Paulo. Grave desastre de avião em Rancharia com 7 mortos. Em seu texto, dizia que 2 versões correm nessa cidade. Uma delas admite que o avião voava muito baixo e bateu numa árvore. A segunda
diz que o aparelho explodiu no ar, caindo ao solo. Ao nosso lado está um dos moradores mais antigos desta região, o senhor Lino Gomes do Vale, que tem uma propriedade rural aqui ao lado do local onde ocorreu o acidente. E ele guarda até hoje um pedaço da fuselagem do avião. Era comum, senhor Lino, encontrar pedaços do avião no local do acidente? Era, eu passei várias vezes por lá, passei até a serviço, já eu via pedaço de cabo de aço, peça assim, até peça grande mesmo, de parafuso. Isso, muito tempo, mas com o tempo aí vai mecanizando a terra e planta lavoura. E foi aparecendo. Hoje já fica difícil também, pelo tempo, né? Faz 64 anos já que ocorreu o acidente. Muitas vezes foram tombadas aquela terra. Bastante vezes. Ali era uma terra fértil, foi plantado muita lavoura lá, de algodão, de amendoim, milho. E quando tombava a terra, se encontrava sempre? Sempre encontrava. Peça pequena, então via bastante mesmo. Que tipo de peça pequena, senhor Lino? Parafuso assim, com porca. Várias peças que eu não sei nem de que era aquilo lá. O local do acidente fica localizado no bairro Lucã, no lugar hoje denominado Rancho Queiroz, de propriedade do senhor José Luiz de Queiroz. Na época, era denominado Fazenda Santa Luzia e pertencia à família Bertaco. A propriedade está localizada a 8 quilômetros de distância da cidade, ao lado esquerdo da estrada que vai para o balneário municipal. A rodovia leva o nome do patrono da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Eduardo Gomes, e coincidentemente, bem no quilômetro 51, o ano em que ocorreu a queda do avião. Estamos a poucos metros do local onde o avião da VASP caiu. Ao fundo, você vê parcialmente cortada pelo impacto uma velha árvore do tipo peroba. Foi ali que o avião bateu, se desintegrando totalmente, matando todos que estavam a bordo. Com a gente, o senhor José Gomes do Vale, mais conhecido como o Seu Té, e que esteve neste local logo pela manhã, após a queda do avião. Seu Té, qual foi a cena que o senhor encontrou nesse local e o que mais lhe chamou a atenção? Eu cheguei aqui, estava um pedaço de gente para todo canto aí no chão. Ele bateu nessa árvore aqui, quebrou um pedaço, caiu ali e esparramou um pedaço de avião, um pedaço de gente que tinha para todo canto. Tinha pedaço grande mesmo, mas tinha pedacinho pequeno, tinha os pedaços acho que é da asa, a gente não sabe o que era, penso que era da asa, estava esparramado para o lado, até aquelas rodinhas estavam esparramadas ali para o chão. Em 1951, quando eu tinha 20 anos, eu assisti um acidente com um avião. Eu estava na área da minha casa com uma irmã, e aí isso era bem tardezinha, já estava quase escurecendo, e o tempo estava chuvoso. E naquilo eu ouvi um barulho de avião. Eu estava na área, eu e a irmã saímos, ficamos olhando, o avião ia passando. E tinha uma nuvem preta, escura, mas muito escura mesmo. O tempo estava formado para chuva e aquela nuvem estava muito escura. E ele foi em direção àquela nuvem e entrou naquela nuvem.
Logo que entrou naquela nuvem, eu percebi que deu um clarão. Eu não fiquei sabendo mais ou menos o que foi aquilo, mas eu percebi que podia ser um raio que tinha caído. E no avião cair, ele bateu numa perola, numa árvore. E ali se destroçou tudo, né? Aí, quando eu entrei para dentro, meu pai estava na cozinha, ele perguntou para mim que clarão foi aquele. Eu não soube explicar para ele, falei, foi um avião que passou ali e entrou numa nuvem escura e deu esse clarão. Ele falou, olha, não pode ser um raio? Eu falei, pode ser, né? Mas eu não sei certo se era, não era. Nós morávamos numa propriedade aqui perto de Rancharia. Água de Rancharia, que se chamava o local hoje, é uma propriedade de um fazendeiro. E a gente viu esse avião passando fora do comum, mais baixo do que de costume. Era a rota dele passar. Só que no dia estava um temporal muito forte, muito escuro, relâmpago, trovão, e chamou a atenção. Eu, meu pai, meu avô, que na época eu era menina, e a gente viu um clarão, depois viu a explosão. Mas passou bem baixinho mesmo, todo mundo ficou assustado, né? Aí foi quando ele já foi pro lado de Marcinópolis, e normalmente ele voltou novamente, foi onde que ele caiu, que ele viu escutando a explosão. Meu avô, Joaquim Sartorato, ele tinha uma propriedade rural nas proximidades da conhecida Fazenda 800, ou da onde aconteceu essa tragédia com esse avião. Na ocasião, minha mãe esteve presente no local, sempre contando essa história desse acidente trágico que houve aqui na nossa cidade, né? Desse avião da VASP que caiu aqui, e sempre falando para nós de como que aconteceu. E numa certa ocasião ela me falou, relatou que no dia do ocorrido, não me recordo a data, acho que 18 de maio, né, de 1951, ela estava na cidade junto com os irmãos, fazendo as compras, enfim, e por volta das 18h30, 19 horas mais ou menos, não se recorda bem, ela estava voltando para a sua propriedade essa, nas proximidades. E aqui mesmo perto da cidade, hoje onde é o conjunto habitacional Padre Max, ela relata que chovia muito, com fortes raios, muito trovão, e se depararam com uma bola de fogo cruzando o ar, cruzando o céu. E aí o meu tio, irmão dela, Mauro Sartorato, ainda falou, olha, um avião, ele está caindo. Aí foi uma hora que a gente ficou ouvindo o rádio e falando, né, que o piloto estava falando, a cobra vai fumar, nós estamos em perigo, a cobra vai fumar. Naquele tempo tinha essa história, né? Que a cobra vai fumar, que qualquer coisa que tivesse em apuro, tanto o piloto como outros, né, viajantes, ele falava que estava em perigo e a cobra ia fumar. Na revista Policiamento Rodoviário, 50 anos da região de Assis, encontramos a única foto preservada. Nela se vê patrulheiros no local do acidente, junto aos destroços do avião. Em seu texto diz que o avião caiu provavelmente em razão de relâmpago que teria atingido suas asas. No dia do acidente do avião, os meus pais, eles tinham saído da cidade para ir para a propriedade rural. E era um dia que estava muito chuvoso, segundo meu pai, e o céu estava todo encoberto. E quando avistaram o avião, né, meu pai, minha mãe e uma tia minha, estavam na carroça, né, indo para a propriedade. E meu pai percebeu que o avião, inclusive meu pai falava isso. Ele falava com toda esse avião vai cair. Por quê? Porque, né, ele dizia isso porque além do barulho, diz que era uma coisa diferente, né? E uma das turbinas tinha sinal de fogo. A molecada, a criançada aqui da rua,
acostumava se reunir ali e brincar. E nesse dia, depois do jantar, a gente se reuniu, como todos os dias, estávamos brincando quando ouvimos o barulho de um avião, porque era difícil passar. Então toda a meninada olhou para o céu e vimos o avião. De repente foi aquela explosão, um barulho tremendo e caiu. E nós ficamos todas alvoroçadas. Na fazenda do meu pai, Leonardo Bertaco, e naquela tarde chuvosa já anoitecendo, passou esse avião que já veio incendiando no ar. Passou em frente de casa, chegou a abrir a porta e desceu queimando. Chegou mais embaixo, ele bateu uma árvore e já desceu, bateu, caiu, estourou, os motores saíram pulando e até mais ou menos 100 metros por lado. Tinha os lugares que eles batiam assim e levantavam, batiam e pulavam. E a velocidade que vinha era muita, né? Aí eu subi para a cidade. Cheguei lá na avenida, tinha um barzinho lá e tinha uns colegas lá comentando aquele clarão que eles viram também. E um falava, podia ser um avião, podia ser raio que tinha dado no avião. E ficou aquela peleja lá. E naquela, a turma conversando, naquele chega o proprietário lá do sítio. Chegou a cavalo. Estava até chuviscando. Ele chegou a cavalo, um cavalinho branco, vestido de capa. Chegou e para avisar um que era empregado, acho que dessa firma mesmo, que tomava conta aqui, naquela época de esse avião aqui, e ele veio avisar. Aí ele veio avisar, avisou o cara, e naquele meio de tempo a turminha ali do bar ficou resolvida aí lá, veio, um chama, vamos, e outro vamos, não vamos, e aí a turma foi. Aí eu também peguei uma carona, não sei nem de quem foi, e fui também. Foi eu, o José Ribeiro Binha, meu irmão, e o Zacarias Ribeiro Binha também, meu irmão. E foi um senhor que trabalhava com a gente, mas não lembro o nome dele também. Então o avião estava todo espedaçado, cheio de pedaços para tudo quanto era lado, né? Só que nós não vimos assim gabine completa, não vimos motor, não vimos nada. Vimos só pedaço de asa, poltronas. Cheguei lá, como estava tudo escuro, uns tinha faroleta, outros não tinha. E entramos, foi aqui. E aí o nego iluminava, percebia aqueles destroços para lá e para cá, e andando no escuro, olhando para lá, olhando para cá, né? Meio sem saber, meio bobado. Aí eu percebi que eu estava pisando numa coisa meia mole, né? Aí o cara iluminou em mim e eu estava pisando, acho que era numa barrigada de gente, né? Aí eu fiquei meio apavorado, aí eu saí dali, fiquei mais distante, aí a turma começou a chamar para vir embora, aí eu peguei e vim embora. Foi o que eu vi, foi isso lá. O policial ainda pediu para nós não ficar andando muito, né? Que tinha muitos pedaços de corpo humano espalhados no meio do capim, né? Chegando no local, se depararam com toda aquela tragédia, viram pedaços da aeronave esparramados por todos os lados, inclusive viram pedaços de corpos humanos pendurados pela plantação de algodão que ocorria na época, né? Mas já tinham assim, feito uma limpeza no local de muitos destroços do avião, até mesmo de todos os corpos que ali se encontravam, né? E mexe daqui, fuça dali, vê alguma coisa, eles encontraram dentro na plantação esse pedaço de chapa, a impressão ser um acrílico, que sugere ser a janela do avião. Um pouco desbotado, um pouco sujo, talvez não transparente como deve ser, porque pelo tempo de uso, meus avós usavam isso daqui para cobrir, eu fiquei sabendo disso, para cobrir um jarro de barro, tampar a boca de um jarro de barro. Então na fricção ele foi criando lixando, esmerilhando e tirou toda a transparência desse acrílico. E isso está na nossa família até hoje, como uma recordação de um dia tão trágico na nossa cidade de Rancharia, desse avião ter caído. Chegando no local, eles resolveram, minha mãe
retirou essa peça do avião e guardou de lembrança. Tá aí, mãe? Conta pra eles agora. Aonde você tirou? Tava no chão? Conta pra eles onde tava a peça. Que jeito? Onde que tava a peça que você tirou? Tava no chão? Onde que tava? Tava no chão aqui, né? Eu peguei e pus no meio do outro lugar aqui, escondi. Eu peguei e escondi aqui. Eu escondi aquilo lá. Fiquei deixei, né? Aí nós vai sair embora. A minha mãe não conta direito porque ela teve um derrame, né? Há muito tempo, aos 10 anos, ela teve o derrame. Mas ela contava direitinho como que isso aconteceu, né? Que foi difícil, ela tirou num local, né, que estava difícil acesso, mas ela conseguiu tirar essa peça e guardou. Esse instrumento, ele apresenta ser, visualmente, a gente olhando e mexendo nele, aparentemente apresenta ser um aparelho giroscópico, que é usado até hoje em aeronaves mais modernas, que indica duas funções para o piloto. A gente tem a função giroscópica para inclinação e atitude. Então, dentro da cabine, isso fica dentro do instrumento, onde tem a indicação de duas informações. A primeira, inclinação e atitude de subida e descida, que é horizonte artificial e um diretor de voo. A aeronave, utilizando esse instrumento giroscópico, ela faz duas funções. A primeira, que vai mostrando a indicação de curva, então esse instrumento, com o deslocamento da aeronave lateral para a direita ou para a esquerda, esse instrumento vai se mover, indicando para o piloto que ele está em curva tanto para a direita ou para a esquerda, ou em atitude de subida e descida. Então a função, basicamente a gente olhando esse instrumento, essa peça aqui que a gente tem na mão, indica quase com certeza que é um instrumento giroscópico, que era o que dava para o piloto a indicação de atitude de subida, descida, entrada e curva e a posição que ele está em relação à atmosfera, em curva, a quantidade de grau e de inclinação que ele apresenta na aeronave. Passaram uns dias, aí uma dupla caipira aqui de Rancharia fez uma música contando esse fato que aconteceu. Um caso que aconteceu, eu agora vou contar. Não canto com alegria, canto só para explicar. Foi num avião da VASP que vinha da capital, com destino a Prudente, mas não pôde chegar lá. Era em 7 pessoas, ficou em mais de 1000 pedaços. Morreu Lila Tarabai, também morreu a aeromoça, que foi encontrada com textinho na mão. Olha, eu só sei até esse pedaço. O resto eu não me lembro. Perguntei para muita gente, mas ninguém se lembrava mais. Estamos chegando em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o avião vindo de São Paulo fez escala e seguiu com destino a Presidente Prudente. É aqui que vamos encontrar a única pessoa que desembarcou e escapou viva desse acidente aéreo. Pois é, eu sou a única sobrevivente do avião que caiu em Rancharia, que nós ficamos sabendo. Então, eu vou tentar relembrar, que vai ser difícil para mim, porque eu vivo o que eu conto. E ela fica emocionada de contar e ver tudo. Vejo. Então, vou tentar. Eu, como sou, meu irmão era o aviador da VASP, o comandante, né? E eu estava lá no momento que eu ia todo mês, 2 vezes por mês, prestando concurso, que eu era professora, e prestava concurso lá. E esse dia eu estava lá, e meu irmão vinha me trazer, eu que vinha com ele, porque ele era comandante, e eu presenciei o outro comandante que pediu para ele trocar de dias. E o outro que até teve essa infelicidade de cair agora,
E ele trocou com o Essa, meu irmão que é comandante. Então o Essa era para ter trocado. Até o Essa ficou muito nervoso quando ele falou, era para ser eu. Eu falei, mas eu estou presenciando que ele que pediu para trocar. Fica que ele ficou até doente, mas é duro, né? Eu falei, ele pediu, você que trocou. Então, larga de pensar nisso. Em dezembro eu fiz 90 anos, até fiz um festão, hein, de 90 anos, que é raro, hein? E na época era 26 anos. Lembro tudo, parece que eu estou vendo. E fico muito emocionada, assim. Porque tinha um japonês muito amigo que veio conversando ao lado, quando ele até não alcançou, não estava para ele alcançar, porque ele vinha correndo e tinha passado da hora, mas no momento o avião deu uns estragos lá, acho que não é estrago, mas estava tossindo, se falava, e o mecânico foi lá, bateu, aí pegou, igual carro que faz, né? Pegou e viemos embora. E aí o meu irmão já tinha trocado com esse aviador que caiu. Tem esse problema que me lembra e deixa muito emocionada por causa do japonês. Um japonês muito bem vestido, parece que eu estou vendo, ele vinha correndo lá e acenando para esperar, mas nós estávamos esperando porque deu defeito no avião. E o avião estava igual esse carro, tossindo, pau, e não saía. Aí o mecânico veio, bateu, e nesse meio tempo atrasou mais e o japonês alcançou o avião e veio correndo e ainda sentou do meu lado, que eu lembro muito disso, fico emocionada ali. Ele falou assim, sorte. Foi assim, sorte. Mas eu lembro. Sorte que ele foi, coitado, né? Deus faz tudo certo, né? Certo assim, é na hora. E deram notícia para mim que tinha caído. O seu irmão que veio, caiu o avião. Eu falei, não, ele trocou e eu que vim, desci aqui. Foi então, até tem essa lembrança do piloto que morreu, o João. Vim com ele no avião, porque eu ia demais para lá, e ele na porta, tenho a fotografia que eu cedi para os meus amigos aqui, na porta do avião, o João, ele veio conversando muito sobre o Essa, que ele era muito amigo do Essa, meu comandante também, e viemos conversando, e eu despedi dele, eu lembro muito bem que ele despediu, deu um beijo no meu rosto, ele era muito educado, João. O Essa tinha uns amigos, os aviadores eram muito amigos, né? E foi a única coisa que eu despedi do João Riso, que era, eles deram um tchau para mim. E foi um tchau até que a morte nos separe. E aconteceu isso, porque para mim é muito difícil recordar, porque eu recordo vivendo. É difícil, sim. Eu não me esqueço do japonês, não esqueço. Assim. E ele, espera aí. E sentou, eu fiz assim, sorte. Mas aqui do meu lado, sorte, como eu falo, olha a sorte, meu Deus do céu. E isso é muito duro para mim. É duro sim. No cartório de registro civil de Rancharia, foram encontrados os registros de óbitos de João Riso, comandante, 41 anos, casado, deixando uma filha de 5 anos. Walter Plimon Garcia, copiloto, 27 anos, casado. Ernie Rolfe, radiotelegrafista, 33 anos, solteiro. E Gláucia Miller, aeromoça, 23 anos, solteira. No cartório de registro civil de Presidente Prudente, Eikishi Suzuki, 63 anos, casado. Lila de Almeida Tarabai, 23 anos, casada. E Tereza Ramalho Dias.
Mesmo com relatos de testemunhas dizendo que o avião já pegava fogo antes de cair, o laudo oficial da aeronáutica concluiu que a causa da queda foi falha pessoal. Imprudência do piloto em tentar voo visual sob condições atmosféricas desfavoráveis e visibilidade precária, deixando claro em observações que o piloto cometeu indisciplina de voo, baixando a altitude para insistir no voo por contato. Nós vamos decolar agora e sobrevoar ali onde o avião caiu, refazer a rota exatamente o que ele estava fazendo na proa de Presidente Prudente. Segundo o plano de voo, o aeródromo de Presidente Prudente estava fechado e ele retornou para pousar em Rancharia, que no plano de voo a alternativa era pousar em Rancharia. Agora nós estamos sobrevoando exatamente o local do acidente. Estamos em cima do sítio hoje, do sítio do Queiroz. Agora estou iniciando uma curva, que eu provavelmente que ele deve ter feito para voltar para Rancharia, a cidade daqui a 2 minutos do acidente. Então estou voltando, estamos bem próximo à árvore. Segundo o plano de voo, o aeródromo de Presidente Prudente estava fechado. E ele retornou para pousar em Rancharia, que no plano de voo a alternativa era pousar em Rancharia. Toda a tripulação morava e foi sepultada em São Paulo, todos lado a lado. Aeromoça Glaucia Miller, radiotelegrafista Ernie Rolfe, copiloto Walter Garcia. E comandante João Riso. Em laboratório, foram realizadas a limpeza dos metais encontrados pelo detector de metal. Mas nada de tão relevante foi descoberto. Bom, com relação a esse acidente, passados 64 anos, é um pouco difícil a gente chegar a uma conclusão definitiva disso daí. Entretanto, alguns pontos podem ser levantados e podemos descartar alguns ou
aceitar alguns desses pontos. O primeiro ponto deles, que tem sido a reportagem tem falado, é com relação à possível manutenção que atrasou o voo em Congonhas. Isso daí não dá para se levar em consideração com relação ao acidente, porque caso ele fosse algum tipo de empecilho, o avião não teria decolado de São Paulo. Né? Então, o que pode ter acontecido em São Paulo? Algum problema mecânico no avião, que hoje em dia acontece também e que atrasa um voo, normalmente atrasa um voo 10, 15, 20 minutos, nesse caso parece que foram 2 ou 3 horas, então foi um problema mais grave, mas sanou esse problema. Existe aquela possibilidade de você ter o raio. Esse raio, dificilmente ele pode ser considerado, devido que todo o avião é uma gaiola de Faraday. O raio passa por ele e não atinge. Devido às condições meteorológicas desfavoráveis, o piloto pode ter se aproximado do solo em função de manter as condições visuais ou até por ser obrigado numa emergência. Não se sabe exatamente o que foi que aconteceu, e ele ter tentado um pouso de emergência por algum motivo, por ter perdido algum instrumento, por ter perdido algum fato que o obrigou a tentar esse pouso, e infelizmente ele colidiu com uma árvore e acabou sendo arremessado ao solo. As pesquisas que existem têm mostrado no mundo que um avião comercial, em média, é atingido de 2 a 3 vezes por ano, né, por raios. A maioria dos casos, a maioria dos aviões não sofrem nenhum dano e continuam seu voo normalmente. Mas em alguns casos, o raio pode sim trazer danos ao aparelho, né? Por exemplo, no radar de orientação, no nariz do avião, né? Ou outros problemas que podem trazer um pane ao avião e eventualmente levar à queda desse avião, né? As estatísticas mundiais mostram que desde 1950, 14 aviões foram derrubados por raios, isso oficialmente. É claro que existem muitos outros casos que a investigação não conseguiu definir exatamente qual era a causa, e o raio era uma das possibilidades. Um dos casos interessantes é aquele caso de 1951, que aconteceu em Rancharia, interior do estado de São Paulo, né? Existem algumas evidências, né, algumas pessoas que observaram, né, a possibilidade de um raio ter atingido o avião, mas não houve uma comprovação definitiva disso. A questão é que, realmente, né, esse DC-3 da VASP, naquela época, pode ter sido atingido por um raio. E naquela época, os aviões eram mais frágeis do que os aviões são hoje em dia. Então, realmente existe a possibilidade de que esse avião tenha sido derrubado por um raio. Seria mais um dos casos que não estão nas estatísticas oficiais. No livro O Rastro da Bruxa, conceituado por se tratar de acidentes aéreos ocorridos no Brasil entre 1928 e 1996, faz uma crítica ao laudo oficial, dizendo que a decisão do comandante Rizzo de manter o voo por contato não se constituía em indisciplina de voo. Na época, voar por contato em condições meteorológicas adversas era praticamente rotina. E Deus que sabe que a hora que Ele quer quem está perto dele, não era a hora, a mim. E eu ainda estou longe, estou com 90, estou longe ainda. Não, mais uns aninhos que agora eu estou meio... E está indo vivendo. Deus é que sabe, eu agradeço a Deus. E os amigos que foram, lembrem de nós, que quem está lá junto com Deus também. E eu peço uma bênção para esse João Rizzo, o japonês, a Jaramoça, que em últimas horas nós comunicamos, sim. Não esqueço, não. Eu sempre e agradeço vocês todos que estão lembrando
passagem muito dolorosa que é para mim. Cada vez que eu falo, eu vivo isso aí. É uma vivência muito doída. Mas eu estou fazendo uma recordação muito doída. Tchau para todos e os cristãos que já se foram, talvez estejam junto conosco aqui. Eu acredito muito. Às vezes estão aqui orientando nós aqui junto de Deus. Eu tenho muita fé em Deus e peço muito para Ele. E acho que até hoje eu estou assim por causa de Deus, que tudo é Deus para mim. Um caso que aconteceu, eu agora vou contar. Não canto com alegria, canto só para explicar. Um caso que aconteceu, agora eu vou contar. Não canto com alegria, canto só para explicar. Foi num avião da VASP que vinha da capital, com destino a Prudente, e não pude chegar lá. Eram em 7 pessoas, sendo 4 tripulantes: Walter Garcia, copiloto, João Riso, o comandante. Cláudia era aeromoça, Ernest Wolff, o navegante. Eram 7h10 da noite, do jeito que eu vi falar. Vinha vindo um avião no meio do temporal. O avião teve uma pane e começou a despencar. João Riso, experiente, tentou o avião pousar. Gláucia pegou seu rosário e começou a rezar, pedindo a Deus do céu pra morte se afastar. Quando o avião caía, Lila Tarabai gritou: ei, que Suzuki veio e ali perto ficou. Teresa Ramalho Dias em suas mãos segurou. O avião perdeu altura, no chão ele se chocou. O que era curioso e não passou despercebido, Gláucia, com tamanha fé, teve o seu corpo abatido. Morreu com um terço na mão, isso foi o que foi visto. Essa história que eu contei foi de fato acontecido, sobre o avião da VASP que não chegou a seu destino. Morreram 7 pessoas nesse fato acontecido. Essa é mais uma história escrita pelo destino, deixando este triste fato que pro vocês venho contar. Isso foi 51 e até hoje